Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para o canal aqui mais um vídeo, né, explicando aí o princípio da capilaridade. Então eu queria dizer que a capilaridade é uma força gerada na natureza, que ela está presente em vários exemplos do nosso cotidiano. Um dos exemplos mais fáceis da gente enxergar é nas plantas, né? As plantas, como é que elas acabam se hidratando na natureza? Através da força capilar. Estou colocando aí na tela uma imagem de uma planta que ela está enterrada e ela, através das suas raízes que estão enterradas, ela coleta essa água que está na terra, extrai, né? Suga essa água que está na terra e através das suas raízes ela vai transportando ela pelo caule da planta até chegar nas folhas. A gente percebe que ali nas folhas a gente vê ali várias raízes, né, vários raminhos assim nas folhas, que é exatamente para transportar a água que ela coleta na natureza. Então é uma força. Então eu vou colocar aí na tela agora um exemplo, um tubinho capilar, e a gente percebe que quando a gente encosta esse tubinho no líquido, o tubo capilar ele encostou no líquido. O que acontece? A água subiu. Percebeu que a água subiu? É exatamente por conta dessa força capilar, que ela venceu a gravidade e subiu o tubo. Isso é um efeito muito importante na brasagem, porque tem muita gente que acha que a brasagem você precisa fazer ela na posição descendente, ou seja, a solda tem que descer. Não. Se você tiver com a folga ideal, bem ajustado os tubos, você não precisa fazer a brasagem na posição descendente, vertical descendente. Você pode fazer ela na vertical ascendente. Você pode fazer na lateral, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, porque quando você tem capilaridade na folga ali na junta, você não precisa, você não depende da gravidade, né? Por isso que é importantíssimo você manter a folga ideal entre paredes, que eu já falei aqui, né? Que a folga ideal entre paredes, ela vai de 0,10 a 0,15, é onde a força capilar é maior, e a partir de 0,10 que você vai abrindo essa folga, essa força capilar ela também vai caindo, vai diminuindo. Agora eu vou colocar aí na tela um vídeo que eu fiz, um experimento que eu fiz de várias situações. Então a gente tem duas plaquinhas de vidro e nesse primeiro vídeo a gente vê que houve um distanciamento ideal entre paredes e a capilaridade sugou todo o líquido para dentro dela. São dois vidrinhos face a face e ele sugou toda a água para dentro. Nesse segundo exemplo, a gente vê o mesmo ajuste, ou seja, a folga ideal para você ter uma força capilar máxima, só que ali tem um foco de sujeira. E o que vai acontecer quando você tem um foco de sujeira? Quando você tem sujeira, o líquido não umecta a superfície sólida. O que ele fez ali? Ele deu a volta na sujeira, entende? É isso que acontece quando você não limpa direito os tubos. Fica sujeira internamente ficam sujidades ali, e a vareta quando derreter, ela não vai molhar aquela superfície e vai ficar com falha. Lembra no vídeo passado, onde eu mostrei exatamente um exemplo de uma brasagem que nós fizemos assim? Foi isso. Agora nesse outro exemplo aí, a gente está vendo uma folga excessiva, ou seja, a força capilar é baixa. Nesse caso aí, você dependeria da gravidade para fazer a junta. Se você estivesse fazendo ela de baixo para cima, ela não subiria. Você teria que fazer ela na vertical descendente para poder descer a solda. Mas isso não é o ideal. O ideal é que você tenha a força capilar, porque é isso que vai dar resistência mecânica. Nesse último exemplo aí, nesse quarto exemplo, eu tenho uma irregularidade
na folga, ou seja, tem partes que ela está com a folga ideal e tem partes que ela não está com a folga ideal. O que vai acontecer? A força capilar está presente, mas aonde você não tem a folga ideal, a força capilar é baixa, ou seja, ela não vai preencher adequadamente. E onde tem a folga ideal, ela vai preencher, mas aí você vai ficar com uma irregularidade de junta. Percebe que onde a folga é maior, o líquido está mais escuro. Por quê? Porque subiu mais líquido. Subiu mais líquido. Isso é que eu quero mostrar agora nesse gráfico. Esse gráfico que eu estou mostrando aí é o gráfico da resistência mecânica. Percebe que quando aqui no eixo X do gráfico, a gente vai encontrar vários números. Esses números do eixo X estão em polegadas. Então, onde você vê ali 0,3 e 0,6, vamos pegar o meio ali que é 0,04, equivale a mais ou menos a maior força capilar 0,10. Por que o 0,03 não pode ser referência? Porque é um espaço muito justo, vai dar mais ou menos 0,07 milímetros, e nesse espaçamento você não consegue fazer uma abrasagem numa temperatura, num ambiente que não é controlado. Você só vai conseguir fazer isso em fornos onde você tem a atmosfera controlada. Então vamos pegar aí o meio entre o 0,03 e o 0,06, que daria 0,04, que equivale a mais ou menos 0,10 milímetros entre paredes. É onde a força capilar é maior. Percebe que quando a gente rebate no eixo Y, que é a força capilar, ali está dando 110 kPSI. Quando você vai para baixo e caminha um pouco no eixo X, você chega até o número 0,009 polegadas, né? Que equivale a 0,23 milímetros. Quando você está com uma folga de 0,23 milímetros entre paredes, você vê que a força capilar rebatendo lá no eixo Y, ela é 80 kPSI. Para a gente fazer um resumo do que eu estou falando aqui. Quando você tem uma folga de 0,10, a sua resistência mecânica é 110 kPSI. E quando você tem uma folga de 0,23, você tem uma resistência mecânica de 80 kPSI. O que significa isso? Que quando você tem a folga certa, que é 0,10 milímetros, você vai ter a maior resistência mecânica e vai ter o menor volume de solda. Ao passo que se você tiver uma folga de 0,23, você vai ter aproximadamente 80% a mais de solda e vai ter 40% a menos de resistência mecânica. Percebeu que na abrasagem não é a quantidade de solda que dá resistência mecânica, é quando você tem ou não a melhor força capilar, que é esse espaçamento que eu passei para vocês, 0,10 a 0,13 milímetros. Quando você tem esse espaçamento de 0,10 a 0,13 entre paredes, você vai ter a maior força capilar, por consequência, você vai ter a maior resistência mecânica. Então não adianta você... E outra coisa, além de tudo isso, se você não tiver com a folga adequada e não tiver com a força capilar boa, você vai depender da gravidade. Então, importantíssimo, pessoal, que esse vídeo aqui fique como uma lição de casa. Folga entre paredes é de 0,10 a 0,13. Agora, um detalhe muito importante que eu quero comentar aqui é que é sempre a folga de brasagem, que quando você está unindo materiais diferentes, essa folga pode variar ou para mais ou para menos. Então é sempre importante você avaliar quais são os materiais que você está unindo. Se for cobre com cobre e os dois tiverem a mesma espessura de parede, normalmente quando você aquecer os dois, essa folga vai se arrastar para a folga de brasagem. Mas se você estiver fazendo materiais diferentes,
exemplo, alumínio com cobre ou cobre com aço, essa folga ela vai alterar. Se o cobre for a bolsa, tenha em mente que essa folga vai aumentar, tá certo? Agora, se a bolsa for o aço e o cobre estiver por dentro, essa folga vai diminuir, tá? Então, pessoal, como eu ia dizendo, se você estiver fazendo cobre com alumínio, também você tem que observar, porque nesse caso quem vai dilatar mais é o alumínio. Então, se o cobre ficar por fora, ele for a bolsa, essa folga ela vai diminuir. E se o cobre ficar por dentro do alumínio, essa folga vai aumentar, porque no caso aí o alumínio dilata mais que o cobre e aí você vai ter uma folga maior. Então é sempre essa relação. No caso, recapitulando, cobre com aço, cobre dilata mais que o aço. Então você tem que observar quem está por dentro e quem está por fora para ver se a folga vai aumentar ou diminuir. No caso do alumínio, mesma situação. O cobre dilata menos do que o alumínio, você tem que observar quem está por fora e quem está por dentro. Beleza? Pessoal, é isso que eu tinha para falar sobre capilaridade, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, se inscrevam no canal aqui e dê um like aqui para ajudar a fortalecer o canal, beleza? Pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês, muito obrigado, até mais.